Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos de volta. Professor Renato Bart Pires novamente com vocês. E hoje nós vamos dar prosseguimento àqueles nossos vídeos de curta duração que tratam de temas atuais, de temas importantes do direito previdenciário e de tudo aquilo que circunda a atuação de quem milita nesta área do direito. O tema do nosso vídeo de hoje é algo que é, deve ser aí o objetivo, deve ser o alvo, deve ser a meta de muita gente que atua, especialmente na advocacia previdenciária, que é a necessidade de redigir uma petição inicial previdenciária perfeita. É claro que todos nós sabemos que redigir uma petição inicial tecnicamente bem feita, né, bem redigida, com clareza, com objetividade, esta deve ser o objetivo de todos aqueles que advogam no direito previdenciário. Isso não se dá apenas por uma questão de correção técnica, né? Nem é só por uma questão, digamos assim, de orgulho pessoal, né? Daquela satisfação de fazer algo bem feito. A gente sabe que redigir uma petição inicial corretamente, ela pode levar aí o seu processo a ter um curso mais tranquilo, mais rápido, mais célere, sem aqueles problemas que de vez em quando nós enfrentamos quando nós temos defeitos na petição inicial. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em conta, né? A necessidade de redigir uma petição inicial tecnicamente bem feita, tecnicamente adequada, isso se dá porque se a petição inicial tiver algum defeito, tiver alguma irregularidade que dificulte o exame do mérito, diz o Código de Processo Civil que o autor deverá ser intimado para emendar a petição inicial. É o que está lá no artigo 321 do Código de Processo Civil. E, portanto, se a minha petição inicial não preencher inteiramente os requisitos lá do artigo 319 do Código, o juiz deverá intimar o autor para emendá-la. Isto é o que dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil, que trouxe também uma inovação bastante salutar, porque passou a determinar que o juiz, quando determina a emenda da inicial, ele deve esclarecer, deve indicar precisamente, especificamente, tudo aquilo que deve ser corrigido ou emendado. Então, para o sistema do código, não se pode mais admitir que venha um despacho do juiz dizendo emende o autor à inicial. Bom, o juiz precisa dizer, olha, emende a inicial porque, por exemplo, o valor da causa está inadequado. Emende a inicial porque não houve formulação do pedido, ou emende a inicial porque há um defeito ou uma outra irregularidade qualquer capaz de, por si só, dificultar o exame do mérito. Então, o juiz precisa dizer expressamente o que precisa ser feito na emenda. Mas é claro, né, se a gente for pensar na prática, quanto tempo será que o juiz vai demorar para proferir esse despacho? Né? Você propôs uma ação, pediu uma tutela provisória de urgência, os autos vão à conclusão do juiz para examinar a tutela provisória de urgência. Só que o juiz verifica que a inicial tem um defeito, tem uma irregularidade, está faltando alguma coisa. Os requisitos lá do 319 não estão inteiramente preenchidos. O juiz vai ter que intimar o autor para emendar, dizer o que precisa emendar. E isso pode demorar 1, 2, 3, 5 dias, 7 dias. Pode demorar muito mais, dependendo da sua realidade local, aí, dependendo de quão assoberbada está aquela vara ou aquele juizado para o qual você distribuiu a sua inicial. Então, vejam, meus amigos, que redigir a petição inicial de um jeito tecnicamente adequado, que preencha integralmente aqueles requisitos do 319, isso não se dá apenas por uma questão de satisfazer, né, o orgulho pessoal de quem escreveu, aquela sensação de fazer o dever bem feito. Mas isso se dá por uma razão muito prática. Se a sua petição tiver algum defeito, alguma irregularidade, isto pode atrasar e muito a análise da tutela provisória. E durante as nossas aulas na pós-graduação de Direito Previdenciário da Faculdade Legale,
nós falamos bastante sobre petição inicial previdenciária, damos várias dicas, várias sugestões daquilo que se deve fazer e também vamos entender, né, daquilo que não se deve fazer, né? Às vezes, a arte, a técnica da petição inicial passa também por não fazer algo que possa atrapalhar, que possa atrasar a análise do seu pedido, a análise do seu processo. Tudo bem? Eu vou dar agora algumas sugestões, algumas dicas que se referem a um ponto específico da petição inicial. Eu sei que essas dicas serão de muita utilidade ou de boa utilidade para aqueles que estão no início da sua vida como advogado previdenciarista, mas eu tenho certeza que aqueles que são mais experientes, que já têm mais vivência, podem extrair daí algumas sugestões, algumas boas dicas para reformular o seu modelo de petição inicial. E a ideia é essa, né? Se você tem um modelo de petição inicial já bem feito, né? Quando esse modelo tiver que ser replicado, reproduzido para outras ações, esse trabalho vai ficar bem mais facilitado. Porque de vez em quando eu vejo na prática, né, no meu dia a dia como juiz federal, certos modelos de inicial de alguns escritórios que em todos eles o mesmo equívoco é repetido. Então, não vamos correr esse risco, né? Vamos ter um bom modelo e a partir do modelo vocês podem inserir, introduzir as variações que serão necessárias. Tudo bem? Bom, nós vamos falar hoje, neste vídeo, a respeito de um dos tópicos da petição inicial que pode gerar alguma controvérsia, que é este aqui, a do inciso 2 do artigo 319. Vamos lembrar que o artigo 319 do CPC é aquele que traz os requisitos da petição inicial, todos aqueles itens que devem constar da petição inicial. O inciso 2 fala nos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. Então, estes requisitos são requisitos obrigatórios que precisam constar da sua petição inicial. Mas neste item em especial, que é o item que trata da qualificação das partes, né, este inciso 2, se a gente quiser resumir, a gente vai dizer que são os requisitos de qualificação das partes. Quando a gente traz isso para a área do direito previdenciário, nós temos um monte de particularidades, um monte de peculiaridades que eu quero mostrar para vocês. Primeira particularidade diz respeito ao nome do autor. Se o réu é o INSS, pelo menos nas ações envolvendo o regime geral de previdência social, não tem lá muito segredo. Mas no nome do autor, é preciso, em primeiro lugar, prestar atenção para esta necessidade de que a gente tenha uma qualificação completa e correta. Eu trouxe aqui um exemplo. Maria Silva é diferente de Maria da Silva. Vejam só que é a mesma pessoa, mas que houve ali uma pequena diferença na grafia de um nome para o outro. E a gente sabe muito bem que isso acontece com muita frequência no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês lá no escritório já receberam um cliente e quando vocês olham, por exemplo, o RG da pessoa, o nome está escrito de um jeito. Quando você olha a carteira de habilitação daquela pessoa, está escrito de um outro jeito. Às vezes, no CPF está escrito de um terceiro jeito. E às vezes, na certidão de casamento está num quarto jeito, às vezes no processo administrativo está de um quinto jeito. Isto pode acontecer, isso acontece com uma relativa frequência. Pequenos erros de grafia no nome da pessoa, e às vezes é aquela situação muito natural que decorre do fato da pessoa tirar um documento quando era solteira, tira outro documento quando ela se casou, e tira um terceiro documento quando ela já se divorciou. Então, cada documento está de um jeito. E a sugestão que eu faço é que vocês prestem muita atenção nisso. E, de preferência, no primeiro atendimento do cliente, já peçam para corrigir, principalmente se o equívoco estiver no CPF. Por quê, meus amigos? Se você cadastra num processo judicial o nome da parte de um jeito, e este nome que você cadastrou está diferente do nome que consta do banco de dados da Receita Federal, do CPF, isto vai acontecer
um problema seríssimo dentro do processo judicial. Por quê? Pode ocorrer lá naquele momento de cumprir a sentença, de expedir o precatório, a requisição de pequeno valor, se houver uma divergência entre o nome que está no CPF e o nome que está no processo, o seu precatório, a sua RPV será devolvida. O seu precatório será devolvido, a sua requisição de pequeno valor será devolvida. E aí, pensem na situação de ter que explicar para o cliente: perdemos o orçamento do ano que vem porque o precatório foi devolvido. Ele foi expedido antes do 1º de julho, mas chegou no meio de julho, o tribunal já devolveu o precatório, dizendo: tem diferença, tem divergência no nome do autor, corrija. Então, meus amigos, minhas amigas, não queiram passar por isso. Façam esta correção, orientem o cliente a fazer esta correção já no primeiro atendimento para evitar esse tipo de problema, que é um problema bastante grave. Certo? Isto também vale, pessoal, para o próprio advogado. É isso aí, meus amigos. Tem advogado e advogada que se casa, troca de nome, depois se divorcia, volta para o nome anterior, etc, etc. A requisição de pequeno valor, o precatório de honorários também podem ser devolvidos se houver esta divergência. Então, né, isto não é tão complicado assim, né? Relativamente simples de resolver. Deem uma olhada se o nome que está na base de dados da OAB é o mesmo nome que está no registro civil, e se é o mesmo nome que está no CPF. Faça uma correção, isso não custa, não dá muito trabalho, isso é resolvido com uma relativa facilidade, e isto vai evitar um prejuízo enorme que pode ocorrer se houver essa diferença, tanto no nome da parte, quanto também no nome do seu advogado. Tudo bem? Bom, outra coisa que eu quero destacar ainda neste ponto da qualificação do autor diz respeito à profissão. O CPC exige que se insira a profissão do autor, né, na qualificação da petição inicial. E isto tem uma importância muito significativa, em especial nas ações em que se discutem benefícios por incapacidade. Nos casos de aposentadoria por incapacidade permanente e de auxílio-doença, ou como que era agora o decreto 10.410, o auxílio por incapacidade temporária. Por quê, meus amigos? Se a gente está pedindo um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária, nós sabemos que a lei exige para a concessão deste benefício que o segurado esteja incapaz para o exercício da sua atividade profissional habitual por mais de 15 dias, não é isso? É requisito lá do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária. Tem que estar incapacitado para o exercício da sua atividade profissional habitual por mais de 15 dias. Se você se esquece de dizer na petição inicial qual é a profissão do autor, como é que o perito vai ter condição de avaliar qual é a atividade profissional habitual? Isso, às vezes, tem consequências práticas muito sérias, né? Vamos supor, por exemplo, que você tenha lá um cliente que exerceu uma atividade, por exemplo, de soldador ao longo de toda a sua vida profissional. Só que o último vínculo de emprego dele era um vínculo temporário, ele foi lá trabalhar como operador de telemarketing por 30 dias. Quando o perito olhar e ver que o último vínculo de emprego dele era de operador de telemarketing, a conclusão do lado pericial pode ser totalmente diferente se ele soubesse que a atividade profissional habitual daquele cliente era de soldador. Então, daí a importância. Coloquem corretamente a atividade profissional habitual do seu cliente na petição inicial, mesmo se ele estiver desempregado. Eu vejo com muita frequência umas iniciais de auxílio-doença em que se coloca lá, profissão desempregado. Se você coloca a profissão desempregado, o perito vai ter que revirar os autos para descobrir qual é a atividade profissional habitual, ou provavelmente vai ter que perguntar para o segurado. E isso pode também gerar consequências e conclusões diferentes no laudo pericial.
Então, não se esqueçam disso, principalmente quando se tratar de benefício por incapacidade. Outra questão, meus amigos, o CPF. CPF já era uma exigência na Justiça Federal para distribuir novas ações, e passou a figurar expressamente no Código de Processo Civil. Sem o CPF, você não distribui um processo. Isto já na Justiça Federal já vale há muito tempo, porque o CPF, junto com o nome da pessoa, é, é o critério que os sistemas informatizados de processo eletrônico eles usam para identificar a existência de ações anteriores. Então, é importante você inserir o CPF corretamente, e aí você já se certifica se o nome que está no CPF está certo, você faz tudo isso ao mesmo tempo. Isto, meus amigos, também vale para os incapazes, também vale para os menores. Então, se você tem lá uma ação de benefício assistencial à pessoa com deficiência e o autor é uma criança ou é um adolescente, é um menor de idade, se certifiquem de que o menor de idade tenha um CPF próprio, não o CPF dos pais. Por quê? O precatório e RPV vão ser expedidas no CPF do seu cliente, do menor, e não do pai dele ou da mãe dele. Então, eles precisam ter um CPF próprio. E a gente sabe que tirar o CPF hoje também está muito facilitado. Você pode ir a uma agência bancária, você pode ir aos correios, e isto tudo é muito simples, relativamente simples de resolver. E olha só, duas observações. O CPF inválido ou irregular faz com que a requisição de pagamento seja devolvida. Então, se tiver um CPF inválido ou irregular, também breca o pagamento. E também breca o pagamento, meus amigos, dos honorários. Se não tiver o CPF do advogado, ou, se for o caso, o CNPJ da sociedade de advogados de que ele faz parte, isso também não expede o precatório. Eu já tive situações em que eu tive que despachar no processo. Foi tentado contato com o advogado, né, o servidor que trabalha comigo ficou ligando para o escritório do advogado para tentar descobrir o CPF dele, porque sem o CPF do advogado não se expede precatório e RPV de honorários. E aí, naquele caso, o advogado não foi achado e eu determinei, expede só o do cliente, não dos honorários. Prejuízo enorme, né, meus amigos? Então, outra sugestão que faço é alterem o modelo da sua procuração que você usa no seu escritório para inserir na procuração o CPF do advogado e da advogada e, se for o caso, o CNPJ da sociedade de advogados. Porque aí não tem erro, a informação já está lá nos autos. Entra no modelo e replica esse modelo para todos os processos novos e aí não vai haver problema nenhum. Tá certo? Aqui, falando ainda de CNPJ, de sociedade de advogados, eu não sei se vocês sabem, mas o Código de Processo Civil agora prevê expressamente, lá no artigo 85, parágrafo 14, que os honorários de advogados sejam requisitados em nome da sociedade de advogados, da pessoa jurídica e não do advogado pessoa física. Isto tem uma vantagem que muitos advogados me explicam, né, e eles entendem melhor do que eu, que é principalmente uma vantagem de natureza tributária. A gente sabe que o imposto de renda no Brasil para pessoa física é muito mais alto do que o imposto de renda para pessoa jurídica. Então, eventualmente, expedir os honorários em nome da sociedade de advogados pode ser vantajoso. E aí é importante que vocês aí consultem um contador ou um advogado especialista na área do direito tributário que pode ir lá fornecer todos os detalhes para vocês. E ainda para falar de honorários, né, alguns advogados ainda não sabem ou não têm aplicado isso na prática, mas é possível pedir ao juiz que destaque do precatório a ser expedido o valor dos honorários contratuais. Eu não estou falando de honorários de sucumbência, aquele que o juiz fixa na sentença. Eu estou falando de honorários contratuais, é aquele que o cliente assina um contrato com o advogado em que eles convencionam, eles pactuam, por exemplo,
pagar lá um certo percentual sobre o valor que ele receber no processo. Às vezes 20, 25, 30%. É isso que eu tenho visto na prática. Pois bem, esta é uma regra que está lá no artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia, da Lei 8.906 de 94. É possível ao advogado, juntando nos autos o contrato de honorários, pedir ao juiz que destaque o valor dos honorários contratuais do precatório a ser expedido em nome do autor. Então, vai sair um precatório, uma parte em nome do próprio autor e a outra parte em nome do próprio advogado ou da sociedade de advogados, se for o caso, né? E aí evita todo aquele problema do cliente eventualmente correr ao banco para sacar o precatório e deixar o advogado a ver navio sem receber os honorários. A gente vê na prática que isso às vezes acontece, né? Quando está perto de receber, às vezes aquele cliente que não está lá muito de boa fé, ele arruma um outro advogado, substitui o advogado anterior e corre para sacar o valor total do precatório sem pagar os honorários contratuais que tinha pactuado com o advogado anterior. Se você pede destaque, esse problema simplesmente desaparece porque o cliente só vai conseguir sacar o valor que pertence a ele. O valor dos honorários contratuais, quem vai sacar é o próprio escritório. Certo? Outras informações importantes para constar da qualificação, né? Domicílio e residência do autor atualizados. A gente sabe muitas vezes que o endereço do autor é necessário para a prática de certos atos processuais. Por exemplo, quando se é necessário fazer uma perícia social naquelas ações de benefício assistencial ao idoso, à pessoa com deficiência. Normalmente, o juiz determina esta perícia social, feita por um assistente social, por uma assistente social, que tem que ir à casa da pessoa. Pois então, se o endereço que está lá nos autos está desatualizado, é grande a chance do assistente social perder o dia, vai até lá e não acha a pessoa. Então, outra coisa importante para dizer ao cliente no momento do primeiro atendimento, e ele pode sair até com aquilo por escrito, né? Tem advogados que fazem um documento que o cliente leva embora com as recomendações. Recomendação, né? Avise sempre que houver mudança de endereço, porque é preciso informar isto nos autos, né? Às vezes, por exemplo, o juiz vai intimar o autor para prestar o depoimento pessoal. Para intimar pessoalmente o autor para prestar o depoimento pessoal, o endereço vai ter que estar atualizado. E olha só o que diz o código, artigo 274, parágrafo único do CPC. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Então, olha só que consequência drástica, pessoal. Se você não informa nos autos que o cliente mudou de endereço e vai o oficial de justiça lá naquele endereço desatualizado para tentar intimar e volta certificando, dizendo que não encontrou, o juiz diz: eu presumo que a intimação foi feita. Se ele mudou de endereço sem informar nos autos, a intimação é válida. E aí, se seu cliente não aparece na audiência para prestar o depoimento pessoal, o juiz pode aplicar a ele a pena de confesso, a pena de confissão. Olha que complicado. Mais uma razão, então, para manter o endereço atualizado. Deixa eu ver o que mais eu queria dizer. E outras informações que são informações que não são obrigatórias, ainda relacionadas com a qualificação das partes, mas que são importantes. Primeiro, é o número de inscrição do trabalhador, o NIT, o famoso NIT, que normalmente é o mesmo número do PIS/PASEP ou do NIS, do número de identificação social. Se não colocar isso lá no campo da qualificação da petição inicial, isto não vai gerar nenhuma consequência, mas é importante que se inclua. Por quê? A gente sabe que esse NIT, o número do PIS, é o número que o INSS usa no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, para relacionar aquela pessoa às suas contribuições, aos seus vínculos de emprego e aos benefícios, quer os benefícios só requeridos ou aqueles que tenham sido deferidos.
Isto facilita a vida do juiz, né? Porque no momento em que o juiz vai procurar, por exemplo, fazer uma consulta às contribuições, aos vínculos de emprego que estão no CNIS, por exemplo, no caso de reafirmação da DER, o juiz vai ter que verificar se tem ou não tem um vínculo posterior ao requerimento administrativo. A gente faz com muita frequência. Eu vou consultar o CNIS. Se eu tiver que ficar consultando os autos inteiros para achar o número do PIS, eu vou demorar algum tempo. Coloca lá na qualificação, resolve este problema, facilita o julgamento do seu processo. Outra questão, a filiação do autor, nome do pai e nome da mãe. Né? Isso também não é obrigatório, mas é importante. Por que é importante? A gente sabe que o INSS ele combina o nome do segurado com o nome da mãe do segurado para isso está vinculado dentro do sistema informatizado do INSS e ele usa esta relação para evitar confusão envolvendo homônimos, para evitar confusão envolvendo pessoas que tenham o mesmo nome. Então, é importante você já inserir na sua petição inicial o nome, pelo menos, da mãe, mas pode colocar da mãe e do pai, né? Fulano de tal, filho de Beltrano e de Cicrana, porque isso também facilita na hora de implantar o benefício. O servidor do INSS, que é responsável por implantar o benefício, se ele já tem essa informação sobre o nome da mãe, ele vai fazer isso com maior segurança, sem risco de implantar o benefício para a pessoa errada. Imagina que trabalho que é para desfazer essa situação do benefício ser implantado em nome de uma pessoa com o mesmo nome do seu cliente. Então, passe longe desse problema, insira na sua petição inicial também o nome dos pais do autor. E, por fim, a última informação que não é obrigatória, mas é importante, é o número do requerimento, o número do benefício, o famoso NB, ou então o número do protocolo do requerimento administrativo, se não tiver disponível o número de benefício. Isso também é um facilitador na hora de implantar o benefício. Tanto assim que muitos juízes, e aqui na Justiça Federal da Terceira Região isso é obrigatório, né? Nós colocamos lá no tópico final da nossa sentença um tópico síntese com todas essas informações. Nome do autor, CPF, número do benefício, qual é o benefício que está sendo implantado, qual é o número do PIS, do NIT, qual é o nome da mãe, qual é o endereço, e a gente coloca tudo isso também para viabilizar que a implantação do benefício ocorra de uma forma mais rápida. Quem atua na área previdenciária sabe que em muitos momentos nós temos atrasos na implantação do benefício. E eu posso dizer a vocês com tranquilidade, às vezes esses atrasos eles são decorrentes da falta dessas informações. Então, lembra daquela história de saber o que colocar na petição inicial para fazer o seu processo tramitar com mais rapidez? Pois então, inserir essas informações é um modo interessante e importante de fazer com que, pelo menos, você não dê causa a um atraso, ou no andamento do processo, ou no cumprimento da decisão proferida pelo juiz. Tudo bem? E para finalizar, meus amigos, eu vou fazer aqui só uma sugestão de leitura para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acabei de lançar a segunda edição do meu livro, Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária. Ele saiu pela editora Juspodium. Esta segunda edição ela está bastante ampliada e é verdadeiramente um manual que foi elaborado para auxiliar a atuação do advogado previdenciarista. A gente sabe que o mandado de segurança tem um emprego muito importante, em particular naqueles casos de atraso na análise do benefício, mas não só nessas situações. E este livro foi, então, imaginado para servir aí de um manual de orientação para os advogados e advogadas previdenciaristas. Tudo bem? Isso era o que eu queria dizer no dia de hoje. E na pós-graduação do Legale, vocês vão encontrar novas sugestões, novas dicas, também sobre petição inicial e muito mais envolvendo o direito previdenciário, tanto o direito material como também o direito processual previdenciário. Eu agradeço a companhia de vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.